Oi, gente, eu sou Raquel e esse é o canal Ressignificando o Passado. Continuando meu testemunho. Veja bem, conforme eu disse no vídeo anterior, na Vila Esmeralda, para onde eu me mudei, tinha apenas uma missa ao mês e nos demais domingos eram cultos da palavra e cultos eucarísticos, ou seja, sem a presença do padre. Quando, por fim, já tínhamos formado a nossa equipe de intercessores para o grupo de oração Menino Jesus, lá na comunidade Vila Esmeralda, em Tangará da Serra, toda a nossa equipe de intercessores, nossa equipe de músicos foi formada, nossa equipe de pregadores. Então, quando por fim já tínhamos formada toda a nossa equipe de intercessores, de músicos, de pregadores e núcleo do grupo de oração Menino Jesus, enfrentamos juntos toda a nossa equipe os problemas que surgiam, pois os coordenadores do único grupo de oração que existia lá em Tangará da Serra até então, eles queriam que fechássemos o nosso grupo na Vila Esmeralda e que nos uníssemos a eles lá na matriz, que participássemos lá na matriz, o que era, na verdade, impossível para as famílias carentes do meu bairro, visto que dependiam para isso de ônibus, às vezes as famílias eram numerosas, e todos tinham que pagar a passagem de ônibus. Além de tudo, quando o grupo de oração lá na matriz acabava, estava passando o último ônibus da noite rumo ao nosso bairro. E se perdêssemos, teríamos que esperar até as 23 horas pelo ônibus da Unemate, o ônibus universitário. Bom, deu o que fazer para convencer as diretrizes da matriz e eu não posso mentir. Eu preciso aqui revelar que nos custaram muitas lágrimas, muito joelho no chão, muitos jejuns e rosários, muitas vigílias na madrugada até que resolvessem um paliativo, nos acompanhar semanalmente, ou seja, ao menos um dos servos do grupo de oração Água Viva, lá da Igreja Matriz, em Tangará da Serra, viria até o nosso grupo Menino Jesus na Vila Esmeralda, no dia do grupo, para nos acompanhar, para estar conosco semanalmente, às vezes pregando para nós, às vezes conduzindo as orações, às vezes intercedendo. Então, resolveram dessa forma e foi um paliativo, um modo de ainda manter o grupo de oração até que nós orássemos e decidíssemos o que de fato seria feito. E assim nasceu o grupo de oração Menino Jesus na Vila Esmeralda, lá em Tangará da Serra, Mato Grosso, no início dos anos 2000 ali. Eu fui impedida também de continuar sendo a coordenadora do grupo de oração, pois eu tinha uma nulidade matrimonial em andamento, estava no Tribunal Eclesiástico em Campo Grande correndo os papéis, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E eu estava casada no cartório em segunda união até que, enfim, pudéssemos nos casar na igreja. Eu com o Júnior, papai da minha filha Raíssa, meu segundo matrimônio. Irmãos e irmãs, eu preciso confessar que eu fui muito mal compreendida pela renovação carismática, pela coordenação toda de RCC na época, pelos servos, pelos coordenadores diocesanos, pelos coordenadores estaduais e até mesmo nacional. Não foi nada fácil para mim. Nulidade matrimonial era algo muito novo ainda e as pessoas julgavam bastante, bastante. Inclusive o meu pai na época disse assim, quem te falou que você tem essa nulidade? Eu falei, o bispo. E ele falou assim, esse bispo está endemoniado, não existe isso, entende? Então era muito complicado, era muito tabu na época mesmo, sabe? E eu fui muito mal compreendida, sofri, chorei muito mesmo, e não foi nada fácil para mim. Mas mesmo sofrendo, mesmo chorando, mesmo sendo rejeitada, mal compreendida, eu era muito amada pelo meu grupo de oração Menino Jesus. Por aqueles servos que eu fui buscar na casa, que eu orei com eles, que dei formação, que estava com eles. Eu era muito, muito amada por eles, muito bem compreendida por eles, mas assim, mesmo sofrendo, chorando, sendo rejeitada, mal compreendida pelas coordenações maiores, eu era muito amada pelas pessoas que compunham o nosso grupo de oração Menino Jesus na Vila Esmeralda. Eles sim, eles me amavam, me respeitavam, respeitavam o meu relacionamento com o Júnior, meu estado atual, compreendiam a declaração de nulidade matrimonial, porque eu tinha falado muito sobre isso nas formações, apresentado os documentos da igreja,
do tribunal. Então, eles conheciam, na verdade, até mais do que muita gente, porque eu já tinha esclarecido lá no grupo de oração Menino Jesus o que era um tribunal eclesiástico e o que nós estávamos, de fato, aguardando, o Júnior e eu, para nós podermos nos casar validamente na Igreja Católica, né, com um sacramento válido, visto que o meu primeiro casamento foi declarado nulo, ou seja, inválido. Então, eu solteira poderia me casar pela primeira vez validamente. Só estávamos esperando mesmo o tribunal eclesiástico validar tudo isso. E assim era um sonho conjunto, né? Era um sonho coletivo, não só meu, mas de todo o grupo de oração Menino Jesus. Todos torciam por nós, por mim e pelo Júnior. E eu torcia muito por eles também. Muitos estavam ali em segunda união e eu também estava preparando eles para que eles também pudessem validar seus casamentos, seus relacionamentos, né, com o sacramento do matrimônio. Meu esposo e eu, nessa época, nós resolvemos viver juntos como Maria e José. Ou seja, viver voto de castidade até que fosse necessário para sair de fato a declaração de nulidade e nós pudéssemos nos casar validamente. Então, durasse o tempo que durasse, levasse o tempo que fosse, nós estávamos ali decididos e determinados a continuar juntos, porém em castidade, servos do grupo de oração Menino Jesus, ambos. Viver essa castidade nos foi totalmente possível por anos a fio. Mas nós não somos José e Maria. Queríamos ser como José e Maria. Porém, somos humanos, pecadores, fracos, frágeis, miseráveis. E então, um belo dia, nós não conseguimos evitar a situação da nossa vulnerabilidade, da nossa miséria, da nossa fragilidade. E logo de cara, eu engravidei da minha filha Raíssa. Aí sim, ali foi um momento crucial, onde eu senti na pele muitas pedradas em Maria Madalena. Não fui compreendida, não fui amada, não fui respeitada, sofri horrores de perseguições, acusações doloridas, que até hoje ainda sangram. E eu fui afastada dos meus ministérios de música, de pregação, intercessão, coordenação, todas as minhas funções, pois segundo os carismáticos veteranos lá da matriz e os diocesanos, ninguém compreenderia isso. E eu passava então agora a ser uma péssima referência para as pessoas, até do meu próprio grupo de oração, segundo os servos das diretrizes maiores. E eu não poderia mais tocar, nem cantar ou ministeriar, e muito menos coordenar o grupo de oração Menino Jesus. Imagina só o que eu passei. Houve um momento em que aqueles que eu amei, aqueles que eu orei tanto por eles, que eu fui buscá-los em suas casas para comporem o grupo de oração Menino Jesus, o grupo de servos, né, da renovação carismática do nosso bairro, e principalmente aqueles dos quais eu nunca julguei pelo motivo de que muitos entre eles fossem amaziados e não terem ainda o sacramento do matrimônio. Eu apenas os motivei a continuarem servindo Jesus até poderem resolver suas situações. Agora, eles estavam se afastando de mim. Eles tinham que fazer isso, eles não tinham muita escolha. Eles não queriam que o grupo de oração Menino Jesus fosse fechado pelos servos da matriz por minha causa. E eu também não gostaria disso. E era exatamente essa ameaça que eles sofriam, que se eu permanecesse, o grupo seria fechado, que se eles quisessem um grupo de oração ainda de pé, que a Raquel teria que sair de cena. Era uma questão de escolha deles, né? E eles não queriam me proteger, mas sim proteger o grupo de oração e os seus ministérios. Eles eram servos, eles não queriam também que eles corressem o risco de deixar os seus ministérios, tendo o grupo fechado, onde que eles iriam servir. Hoje eu entendo, mas eu fiquei muito ferida na época. Irmãos, foi chegada a hora, o momento em que meus próprios filhos espirituais, aqueles próprios filhos da fé carismática católica, que conheceram tudo do zero comigo, por meio de mim, do meu servir, da minha dedicação, eles, meus próprios filhos espirituais, se sentissem forçados, obrigados a me afastarem das funções e dos ministérios no grupo de oração Menino Jesus. Hoje eu entendo que eles estavam sendo persuadidos e também entendo que eles não tinham escolha se quisessem ainda ver o grupo de oração Menino Jesus de pé.
Ah, mas eu não posso mentir, né? Foi imensamente doloroso para mim e eu entrei em um imenso deserto espiritual. Por isso, na próxima semana eu estarei aqui de volta contando para vocês como foi que eu acabei abandonando a Igreja Católica, abandonando mesmo tudo, tudo, tudo e entrando para o protestantismo. A próxima semana eu vou contar esse testemunho maravilhoso para vocês de como foi que, abandonando o catolicismo nessa época, como foi que um pastor evangélico foi o responsável por me devolver ao catolicismo. Por essa eu não esperava, nenhum de vocês esperava. Espero vocês no próximo sábado. A paz de Jesus, salve Maria Imaculada, beijo grande, rezem por mim. Amém?